Decreto número 6.029, de 1º de fevereiro de 2007. Artigo 1º. Fica instituído o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, com a finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Federal, competindo-lhe: 1. Integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública. 2. Contribuir com a implementação de políticas públicas, tendo a transparência e o acesso à informação como instrumento fundamentais para o exercício da gestão da ética pública. 3. Promover, com o apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativa à ética pública. 4. Articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro. Artigo 2º. Integram o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal: 1. A Comissão de Ética Pública, CEP, instituída pelo Decreto de 26 de maio de 1999. 2. As comissões de ética de que trata o Decreto 1171 de 94. 3. As demais comissões de ética e equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal. Artigo 3º. A CEP será integrada por 7 brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República para mandatos de 3 anos, não coincidentes, permitida uma única recondução. Parágrafo 1º. A atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público. Parágrafo 2º. O presidente terá o voto de qualidade nas deliberações da comissão. Parágrafo 3º. Os mandatos dos primeiros membros serão de 1, 2 e 3 anos, estabelecidos no decreto de designação. Artigo 4. A ACEP compete: 1. Atuar como instância consultiva do Presidente da República e Ministro de Estado em matéria de ética pública. 2. Administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, devendo a submeter ao Presidente da República medidas para seu aprimoramento. B. Dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas normas, deliberando sobre casos omissos. C. Apurar, mediante denúncia ou de ofício, condutas em desacordo com as normas neles previstas, quando praticadas pelas autoridades a eles submetidas. 3. Dirimir dúvida de interpretação sobre as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, de que trata o Decreto 1171 de 94. 4. Coordenar, avaliar e supervisionar o sistema de gestão da ética pública do Poder Executivo Federal. 5. Aprovar o seu regimento interno. 6. Escolher o seu presidente. Parágrafo único. A CEP contará com uma secretaria executiva vinculada à Casa Civil da Presidência da República, a qual competirá prestar o apoio técnico e administrativo aos trabalhos da comissão. Artigo 5º. Cada comissão de ética, de que trata o Decreto 1171 de 94, será integrada por 3 membros titulares e 3 suplentes, escolhido entre servidores e empregados do seu quadro permanente e designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão, para mandatos não coincidentes de 3 anos. Artigo 6º. É dever do titular de entidade ou órgão da administração pública federal, direta e indireta: 1. Assegurar as condições de trabalho para que as comissões de ética cumpram suas funções, inclusive para que, do exercício das atribuições de seus integrantes, não lhe resulte qualquer prejuízo ou dano. 2. Conduzir,
Em seu âmbito, a avaliação da gestão da ética conforme processo coordenado pela Comissão de Ética Pública. Artigo 7º. Compete à Comissão de Ética de que trata o inciso 2 e 3 do artigo 2º, 1. Atuar como instância consultiva de dirigente e servidores no âmbito de seu respectivo órgão ou entidade. 2. Aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171 de 94, devendo a. Submeter à Comissão de Ética Pública propostas para seu aperfeiçoamento. 2. Dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre casos omissos. C. Apurar mediante denúncia ou de ofício conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes e D. Recomendar, acompanhar e avaliar no âmbito do órgão ou entidade que estiver vinculado o desenvolvimento das ações, objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e disciplina. 3. Representar a respectiva entidade ou órgão da rede de ética do Poder Executivo Federal a que se refere o artigo 9º e 4. Supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à CEP situações que possam configurar descumprimento de suas normas. Parágrafo 1º. Cada comissão de ética contará com uma secretaria executiva vinculada administrativamente à instância máxima da entidade ou órgão para cumprir plano de trabalho por ela aprovado e prover o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições. Parágrafo 2º. As secretarias executivas das comissões de ética serão chefiadas por servidor ou empregado do quadro permanente da entidade ou órgão ocupante de cargo de direção compatível com sua estrutura, alocado sem aumento de despesas. Artigo 8º. Compete às instâncias superiores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a administração direta e indireta, 1. Observar e fazer observar as normas de ética e disciplina. 2. Constituir comissão de ética. 3. Garantir os recursos humanos, materiais e financeiros para que a comissão cumpra com suas atribuições e 4. Atender com prioridade a solicitação da CEP. Artigo 9º. Fica instituída a Rede de Ética do Poder Executivo Federal, integrada pelos representantes das comissões de ética de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do artigo 2º, com o objetivo de promover a cooperação técnica e a avaliação em gestão ética. Parágrafo único. Os integrantes da Rede de Ética se reunirão sob coordenação da Comissão de Ética Pública pelo menos uma vez por ano, em fórum específico, para avaliar o programa e as ações para a promoção da ética na administração pública. Artigo 10. Os trabalhadores da CEP e das demais comissões de ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância dos seguintes princípios. 1. Proteção à honra e à imagem da pessoa investigada. 2. Proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantido sob reserva, se este assim o desejar. E 3. Independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos, com as garantias asseguradas neste decreto. Artigo 11. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe poderá provocar a atuação da CEP ou de comissão de ética, visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal. Parágrafo único. Entende-se por agente público, para fins deste decreto, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, a órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta. Artigo 12. O processo de apuração da prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal será instaurado de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando-se sempre as garantias do contraditório e da ampla defesa,
pela Comissão de Ética Pública ou comissões de ética que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º, conforme o caso, que notificará o investigado para manifestar-se por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa. Parágrafo 2º. As comissões de ética poderão requisitar os documentos que entenderem necessário à instrução probatória e também promover diligências e solicitar parecer de especialista. Parágrafo 3º. Na hipótese de serem juntados aos autos de investigação, após a manifestação referida no caput deste artigo, novos elementos de prova, o investigado será notificado para nova manifestação no prazo de 10 dias. Parágrafo 4º. Concluída a instrução processual, as comissões de ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada. Parágrafo 5º. Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as comissões de ética tomarão as seguintes providências no que couber. 1. Encaminhamento da sugestão de exoneração de cargo ou função de confiança à autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso. 2. Encaminhamento, conforme o caso, para a Controladoria Geral da União ou unidade específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, que trata o Decreto 5.480 de 2005, para exame de eventuais transgressões disciplinares e 3. Recomendação de abertura de procedimento administrativo, se a gravidade da conduta assim o exigir. Artigo 13. Será mantido com a chancela de reservado até que esteja concluído qualquer procedimento instaurado para apuração de prática de desrespeito às normas éticas. Parágrafo 1º. Concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou da Comissão de Ética do órgão ou entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados. Parágrafo 2º. Na hipótese de os autos estarem instruídos com documentos acobertados por sigilo legal, o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originalmente encarregado de sua guarda. Parágrafo 3º. Para resguardar o sigilo de documento que assim devam ser mantido, as comissões de ética, depois de concluído o processo de investigação, providenciarão para tais documentos sejam desentranhados dos autos, lacrados e acautelados. Artigo 14. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista aos autos, no recinto das comissões de ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento investigatório. Parágrafo único. O direito assegurado nesse artigo inclui o de obter cópia dos autos e de certidão de seu teor. Artigo 15. Todo ato de posse, investidura, em função pública ou celebração de contrato de trabalho dos agentes públicos referidos no parágrafo único do artigo 11 deverá ser acompanhado da prestação de procedimento solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Condutas da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, conforme o caso. Parágrafo único. A posse, encargo ou função pública que submeta a autoridade às normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública acerca da situação que possa suscitar conflito de interesses. Artigo 16. As comissões de ética não poderão excusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência alegando omissão do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ou do Código de Ética do órgão ou entidade, que, se existirem, será suprida pela analogia e invocação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parágrafo 1º. Havendo dúvida quanto à legalidade, a comissão de ética competente deverá ouvir previamente a área
jurídica do órgão ou entidade. Parágrafo 2º. Cumpre à CEP responder a consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais comissões de ética e pelo órgão e entidades que integrem o Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal. Artigo 17. As comissões de ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência. Artigo 18. As decisões das comissões de ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e com a omissão dos nomes dos investigados divulgadas no sítio do próprio órgão, bem como remetidas à Comissão de Ética Pública. Artigo 19. Os trabalhos nas comissões de ética de que tratam o inciso 2 e 3 do artigo 2º serão considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros, quando estes não atuarem com exclusividade na comissão. Artigo 20. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelas comissões de ética. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver inobservância de dever funcional previsto no caput, a Comissão de Ética adotará as providências previstas nos incisos 3 do parágrafo 5º do artigo 12. Parágrafo 2º. As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informações solicitadas pelas comissões de ética. Artigo 21. A infração de natureza ética cometida por membro de comissão de ética de que tratam o inciso 2 e 3 do artigo 2º será apurada pela Comissão de Ética Pública. Artigo 22. A Comissão de Ética Pública manterá banco de dados de sanções aplicadas pelas comissões de ética de que trata os incisos 2 e 3 do artigo 2º e de suas próprias sanções, para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal em caso de nomeação para cargo em comissão ou de alta relevância pública. Parágrafo único. O banco de dados referido neste artigo engloba as sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos mencionados no parágrafo único do artigo 11 deste decreto. Artigo 23. Os representantes das comissões de ética, de que tratam inciso 2 e 3 do artigo 2º, atuarão como elementos de ligação com a CEP, que disporá em resolução própria sobre as atividades que deverão desenvolver para o cumprimento deste mistério. Artigo 24. As normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal e do Código de Ética do órgão ou entidade aplicam-se no que couber às autoridades e agentes públicos neles referidos, mesmo quando em gozo de licença. Artigo 25. Ficam revogados os incisos 17, 19, 20, 21, 23 e 25 do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171 de 94, os artigos 2º e 3º do Decreto 26 de 99, que cria a Comissão de Ética Pública, e os decretos 30 de agosto de 2000 e de 18 de maio de 2001, que dispõe sobre a Comissão de Ética Pública. Artigo 26. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 1º de fevereiro de 2007.